No podcast de hoje, vamos falar sobre hemofilia e anemia falciforme, começando pela segunda opção. Então, o que é a anemia falciforme? A anemia é uma doença genética hereditária causada por anormalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Eles perdem a forma de disco, ficando enrijecidos e deformados, tomando a forma de foice. Daí vem o nome da doença. A história da anemia falciforme. A anemia falciforme foi descrita pela primeira vez pelo médico norte-americano James Eric em 1910, a partir de amostras de sangue de um indivíduo de ilha de Granada, no Caribe. No início da década de 1940, no entanto, a doença ainda era pouco conhecida por médicos e pesquisadores brasileiros, à exceção de alguns hematologistas. Convívio social. A anemia ferropriva traz os seguintes efeitos adversos ou consequências. Alguns deles são a diminuição da produtividade no trabalho, diminuição da capacidade de aprendizado, retardamento do crescimento, apatia, perda significativa de habilidade cognitiva, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Prestando tratamento, a assistência às pessoas com doença falciforme, como em toda doença crônica, deve privilegiar a atenção multiprofissional e interdisciplinar. Dessa forma, esses pacientes devem ser acompanhados pelos três níveis de atenção: primária, que são as unidades básicas de saúde, a secundária, que são os hematologistas, cardiologistas, neurologistas e etc., e a terciária, que são os hospitais de alta complexidade, urgência e emergência. Os sintomas. A gravidade clínica da doença falciforme é variável, mas a maioria apresenta as formas crônicas e graves da doença, exacerbada pelas chamadas crises. A morbidade e a mortalidade são resultado de infecções, anemia hemolítica e de microinfartos decorrentes de uma vazão, oclusão microvascular difusa. Os sintomas modificam-se de acordo com a idade do paciente e, sobretudo, segundo os cuidados que se tem para preveni-los. Principais manifestações e complicações da doença falciforme são elas: a anemia crônica e histerícia, crises áudicas, que no caso seria crises de dores, sendo ela também infecções, sequestro esplênico agudo, principalmente em crianças com HBSS, acidente vascular isquêmico nas crianças e adolescentes, úlcera de perna. Diagnóstico. O diagnóstico da doença falciforme pode ser confirmado pelo exame de eletroesferose de hemoglobina. Esse exame é realizado na triagem neonatal, ou seja, no teste do pezinho, sendo gratuito no Sistema Único de Saúde, o SUS. E vale lembrar que a eletroesferose de hemoglobina é também disponibilizada para gestantes durante o pré-natal. O que é a hemofilia? A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Por exemplo, quando ferimos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas, que são os elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo, entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia não possuem essas proteínas e por isso sangram mais que o normal. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de hemofilia. Existem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, que ocorre por deficiência do fator 8 de coagulação do sangue, e a hemofilia B, que ocorre por deficiência do fator 9. Em relação ao histórico da hemofilia. O nome hemofilia apareceu pela primeira vez no século XI, por meio de um médico árabe, Al-Buqasim. No século seguinte, outro rabino chamado Maimônides descobriu que a doença era transmitida pela mãe. Assim, uma nova lei foi criada. Se a mãe tivesse um filho hemofílico e casasse novamente, os outros filhos não seriam circuncisados. Os diagnósticos e sintomas da hemofilia. Os principais sintomas da doença são manifestados e identificados por meio de sangramentos. Manchas roxas, equimoses, na pele também são sintomáticas e podem ser um importante sinal. Em muitos casos, os sangramentos não têm causa aparente e demoram a ser interrompidos, costumando voltar em poucos dias. O tratamento pode ser feito por meio do uso de medicamentos para melhorar a coagulação sanguínea, que consiste basicamente na reposição do fator antihemofílico. Embora a hemofilia seja uma doença para toda a vida, com o tratamento adequado e o autocuidado, a maioria das pessoas pode manter um estilo de vida ativo e produtivo.